Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Para esta noite, o nosso devocional é no livro de Gênesis, no capítulo 34. Meus irmãos, não farei toda a leitura, mas os irmãos leiam em casa com bastante calma e atenção e que o Senhor nos encha do conhecimento da palavra. No verso 2, diz assim: E Siquém, filho de Amor, o heveu, príncipe daquela terra, viu Diná, a filha de Jacó, e tomou-a, e deitou-se com ela, e humilhou-a, ou a violentou. No verso 7, e vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isso, entristeceram-se os varões, e iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, porque não se devia fazer assim. Meus irmãos, neste capítulo conta uma triste parte da vida de Jacó, um triste episódio na vida de Diná, a filha de Jacó. Ela foi violentada, ela foi humilhada por Siquém, um príncipe dos heveus. Também conta que os irmãos dela, vendo aquela situação, iraram-se muito e eles fizeram justiça com as próprias mãos e mataram a espada toda aquela cidade. Meus irmãos, para o nosso devocional, não quero entrar em detalhes sobre os crimes cometidos e nem as suas punições, mas gostaria de falar com os irmãos um pouco sobre o pecado da prostituição. Meus irmãos, o pecado da prostituição está ligado também com o pecado da idolatria, está ligado com a falta de equilíbrio. Meus irmãos, idolatria é quando se adora qualquer coisa acima do Criador. A prostituição se encaixa neste mesmo pecado, porque é quando a criatura coloca os seus desejos, as suas vontades, acima da ordem da instrução do próprio Criador. E a palavra diz que Deus criou Adão e Eva, eles estavam juntos no Éden como que casados, né? Eles eram casados no Éden. E aí o Senhor deu a ordem para que eles crescessem e multiplicassem. Claro que para haver esta multiplicação é necessário a relação. Porém, a relação existe limites. Deus colocou limites para a relação. O primeiro limite que tem é o limite do casamento. Todo moço e moça que tem uma relação antes do casamento, ele infringe a lei de Deus. Ele entra no pecado da prostituição também, o que chamamos de fornicação. E os casados têm autorização para a relação, porém, se sair fora do casamento, se tiver uma relação extraconjugal, também cai no pecado da prostituição, que assim chamamos de adultério. Meus irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter equilíbrio e tem que manter a sua vida em santidade ao Senhor. Os moços e as moças mantenham-se em santidade e consagração até o dia do casamento, onde haverá a liberdade para a relação. E os casados mantenham-se fiéis ao parceiro, à parceira, ao esposo, à esposa, não saindo fora do casamento, não cometendo o pecado da prostituição. O apóstolo Paulo diz aos solteiros: o solteiro cuida nas coisas do Senhor, em como há de agradar o nosso Senhor. 1 Coríntios, no capítulo 7, no verso 32. Esse deve ser o objetivo do moço e da moça que são solteiros, viver a vida buscando se santificar para agradar o Criador. Já aos casados tem um versículo em Hebreus, no capítulo 13, no verso 4, que diz: Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Devemos ter equilíbrio, irmãos.
Não podemos ser, quando a palavra diz glutonaria pelo apóstolo Paulo, muitas das vezes está se referindo a orgias. Devemos ser equilibrados, ser sóbrios, devemos fugir dos desequilíbrios da carne, dos desejos imorais, da vida imoral que tínhamos antes de conhecer o nosso Senhor. Assim, o apóstolo Paulo ensina. Meus irmãos, devemos ter a nossa vida em santidade a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos versos 3, 4 e 5, diz assim: Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão e concupiscência, como os gentios, que não conhecem a Deus. Efésios, capítulo 5, verso 3 e 5, diz assim: Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e no reino de Deus. 1 Coríntios 6, verso 18 e 19 diz assim: Fujam da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Gálatas, capítulo 5, versos 19 e 21, diz assim: Porque as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meus irmãos, para este devocional fica para nós meditarmos, para nós buscarmos a santificação. Devemos viver a nossa vida buscando como meta nos aperfeiçoar nos caminhos de Cristo, crescer na estatura do varão perfeito. A palavra diz em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1 mesmo, no verso 16, porquanto está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Esse é um versículo que aparece muito em Levíticos. E o Senhor, quando dava as ordens, as leis, os mandamentos para o povo, sempre concluía assim: Sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Meus irmãos, que o Senhor possa nos ajudar, nos abençoar e que possamos ter a nossa vida em santidade aos caminhos do Senhor. É verdade que o mundo vai evoluindo e os princípios da lei de Deus vai se perdendo entre o povo. Há algum tempo atrás era escândalo uma relação entre solteiros. Hoje, olhado pelo mundo, é visto como algo comum, mas para nós que servimos o Senhor, devemos manter a nossa vida, os nossos passos dentro do que a palavra diz, seguindo a santidade que o Senhor, o nosso Deus, determinou. Meus irmãos, que Deus possa abençoar a todos, possa dar uma boa noite de sono, de paz, e que possamos buscar sempre a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Deus abençoe.